Olá, eu sou Wendel de Lima da JVI Contabilidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre as mudanças trabalhistas que trouxeram com a pandemia do coronavírus e como o governo tem tratado essas medidas para o enfrentamento do desemprego e também para ajuda aí aos empregadores e também aos empregados. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações do sininho aí, que toda semana tem vídeo trazendo informações para você empresário, para você empreendedor, para você também trabalhador que busca informações sobre a manutenção do seu contrato de trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre as mudanças trabalhistas que vieram juntamente com essa pandemia que assola não só o Brasil, mas também como o mundo todo. Bom, primeira mudança significativa e talvez a maior mudança e a mudança que maior número de empresas tem se utilizado, inclusive clientes nossos aqui da JVI Contabilidade já se utilizaram também e já estamos fazendo isso para os nossos clientes, que é a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho, consequentemente também do salário. Nesse ponto da suspensão e redução de trabalho, da redução da jornada de trabalho, eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo um vídeo completo falando de tudo como funciona, como é o cálculo, se você for reduzir a jornada de trabalho, bem como suspender o contrato de trabalho, porque é um tema maior, mais longo, com muito mais informações, então vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo falando sobre a suspensão e redução de jornada, tá? Segundo ponto, home office. Esse também é um ponto que a maioria das empresas já se utilizaram logo na primeira semana de pandemia, que também foi utilizado pela nossa empresa, a JVI Contabilidade, que hoje já está em home office desde a primeira semana também de pandemia. E muitos clientes nossos também já se utilizaram dessa mudança, que é a mudança do home office, que deve ter algumas características que devem ser observadas, que é a comunicação expressa para o trabalhador em 48 horas. É importante que o empregador disponibilize recursos como equipamentos, materiais de escritório e também haja uma contraprestação aí do empregador, um acordo entre o empregador e o empregado nos custos de internet e despesas com energia elétrica também. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto da mudança trabalhista, antecipação das férias individuais. Na legislação anterior, as férias deveriam ser comunicadas com 30 dias de antecedência para que o trabalhador saia de férias individualmente. Porém, agora nessa nova legislação, com a questão da pandemia, não existe mais a previsão de 30 dias, e sim de 48 horas, ou seja, em 2 dias. A empresa deve comunicar o trabalhador que em 2 dias ele irá sair de férias individuais de 15, 10, tem que ser no mínimo 10, 15, 20, 30 dias, dependendo da necessidade de cada empresa aí. Importante destacar também uma mudança nas férias, que é a questão do pagamento das férias e do pagamento de 1/3 dessas férias também. Houve uma mudança significativa na legislação, que é o pagamento dessas férias devem ser feitos no 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Os trabalhadores que saírem de férias em março deveriam receber as suas férias no dia 6 de abril. E os trabalhadores que saem de férias em abril receberam as suas férias no dia 6 de maio. Ou seja, deu um fôlego aí. Não há necessidade da empresa antecipar esse pagamento desse 1 mês de férias, e sim no 5º dia útil do mês subsequente. Outra mudança também ainda nas férias é a questão do pagamento de 1/3 dessas férias. O governo prorrogou o pagamento de 1/3 dessas férias para o dia 20 de dezembro de 2020. Então, todos os trabalhadores que saírem de férias individuais dentro desse período de pandemia, enquanto durar a pandemia, não há necessidade de pagamento de 1/3. A empresa pode prorrogar esse pagamento para o dia 20 de dezembro. Então, das férias,
as mudanças são essas. Vários clientes já se utilizaram desse benefício aqui no nosso escritório, os nossos clientes. Outra mudança significativa ainda falando de férias é as férias coletivas. Antigamente deveriam ser, existem umas regras específicas para a férias coletiva, que é a comunicação com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria, e também deveriam ter a comunicação expressa ao trabalhador com 30 dias de antecedência. Nessa nova legislação, não há necessidade dos 30 dias, aplica-se igual às individuais, que são a formalização para o trabalhador em 48 horas, e ficou dispensada a empresa de ter que informar para o sindicato da categoria e para o Ministério do Trabalho. Não há necessidade de informar esses órgãos, e apenas com 2 dias de antecedência ao trabalhador. O pagamento se aplica igualmente às férias individuais, que fica para o 5º dia útil do mês subsequente, e 1/3 também prorrogado para até dia 20 de dezembro, tá? Então, nas férias, essas são as mudanças que ocorreram aí na legislação. Agora vamos falar sobre a antecipação de feriados. Também na legislação trouxe uma novidade, que também as empresas podem fazer um acordo entre os trabalhadores, individual ou coletivamente, com a quantidade de empregados da empresa, a antecipação dos feriados que ainda vão ocorrer durante o ano letivo aí de 2020, que podem ser convertidos aí, antecipados em descanso, para posteriormente fazer os acertos disso. Inclusive, também houve uma mudança significativa na questão do banco de horas. As empresas já podem também se utilizar do banco de horas agora, já nesse momento de pandemia, sem muita necessidade do regramento anterior. Então, também trouxe essa novidade, que é importante para as empresas também se manterem neste momento, e também para os trabalhadores, para a manutenção dos empregos também, para que as empresas não façam demissões e se utilizam desses regramentos aí, desses novos regramentos, para que mantenham seus empregos. No mais, também teve mais 2 mudanças significativas agora na esfera administrativa, que isso não interfere muito na questão do trabalhador, mas sim do empregador, que são as sanções administrativas, como os exames admissionais, periódicos, demissionais. Houve uma suspensão aí nessas regras administrativas devido à pandemia também. Não há necessidade de estar cumprindo com as regras anteriores, e isso pode ser feito depois que terminar aí a pandemia, depois de 60 dias. Também alguns treinamentos de normas reguladoras também não há necessidade de ser aplicados agora, somente depois da pandemia. Apenas a CIPA, caso as empresas queiram, pode estar dando continuidade aí nos treinamentos da CIPA, tá? Outra mudança também, uma outra necessidade é o recolhimento do FGTS. O governo deu a possibilidade das empresas deixarem de fazer o recolhimento das competências março, abril e maio, desses 3 meses, sendo possível o não recolhimento no 7º dia do mês subsequente, como era de fato, e deixou essas 3 competências que podem ser parceladas no futuro em até 6 vezes. Então, muitas empresas aqui do nosso escritório também já se utilizaram desse benefício, justamente para reforçar o caixa da empresa. Isso é muito importante, porque neste momento de sobrevivência, é importante que a empresa tenha o seu caixa muito bem ajustado. Então, essa manutenção também, essa prorrogação e possivelmente parcelamento do FGTS também ajuda a empresa neste momento a manter o seu caixa e evitar demissões. Ok? Então, esses são algumas mudanças trazidas aí pela legislação, pelas medidas provisórias que o governo editou aí, diversas MPs nos últimos dias. Então, essas são as mudanças que nós achamos importantes passar para vocês aqui, ok? E fique ligado que logo mais tem mais novidades sobre legislação, sobre mudanças devido ao coronavírus, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!